Oi pessoal, como vocês sabem eu gravei duas histórias do tio Alvito e do canguru Reginaldo. Aí a minha querida turma de leitura do Grande Sertão Veredas me pediu para gravar historinhas para adultos também, para os grandinhos. E eu resolvi começar com essa história aqui, que é uma história de 1842, escrita pelo Edgar Allan Poe, e se chama A Máscara da Morte Rubra, tá? Depois da leitura eu vou fazer uma breve interpretação só para ajudar vocês a começarem a pensar sobre a história, tá? Ela não é grande não. A Máscara da Morte Rubra, Edgar Allan Poe. Durante muito tempo devastara a morte rubra aquele país. Jamais se vira peste tão fatal e tão terrível. O sangue era a sua encarnação e o seu sinete, a vermelhidão e o horror do sangue. Aparecia com agudas dores e súbitas vertigens, seguindo-se profusa sangria pelos poros e a decomposição. Manchas escarlates no corpo e, sobretudo, no rosto da vítima, era o anátema da peste, que a privava do auxílio e da simpatia de seus semelhantes. E toda a irrupção, progresso e término da doença não duravam mais de meia hora. Mas o príncipe Próspero era feliz, destemido e sagaz. Quando seus domínios se viram despovoados da metade de seus habitantes, mandou chamar à sua presença um milheiro de amigos sadios e joviais dentre os cavalheiros e damas de sua corte, retirando-se com eles em total reclusão para uma de suas abadias fortificadas. Era um edifício vasto e magnífico, criação de príncipes de gosto excêntrico, embora majestoso. Cercava o forte e elevada muralha com portas de ferro. Logo que entraram, os cortesãos trouxeram fornos e pesados martelos para arrebitar os ferrolhos. Tinham resolvido não proporcionar meios de entrada ou saída aos súbitos impulsos de desespero dos de fora ou ao frenesi dos de dentro. A abadia estava fartamente provida. Com tais precauções, podiam os cortesãos desafiar o contágio. Que o mundo exterior se arranjasse por si. Enquanto isso, de nada valia nele pensar ou afligir-se por sua causa. Providenciara o príncipe para que não faltassem diversões. Havia jograis, improvisadores, bailarinos, músicos. Havia beleza e havia vinho. Lá dentro, tudo isso e segurança. Lá fora, a morte rubra. Foi quase ao término do 5º ou 6º mês de sua reclusão. Espera aí que eu vou abrir uma porta que está batendo com vento. Pronto. Foi quase ao término do 5º ou 6º mês de sua reclusão, enquanto a peste raivava mais furiosamente lá fora, que o príncipe Próspero ofereceu aos seus mil amigos, um baile de máscaras, da mais extraordinária magnificência. Que voluptuosa cena a daquela mascarada! Mas antes descrevamos os salões em que ela se desenrolava. Era uma série imperial de 7 salões. Em muitos palácios, contudo, tais sucessões de salas formam uma longa e reta perspectiva, quando as portas se abrem de par em par, não havendo quais obstáculo à perfeita visão de todo o conjunto. Aqui, o caso era bastante diverso. Coisa, aliás, de esperar do amor do duque pelo fantástico. Os aposentos estavam tão irregularmente dispostos que a visão abrangia pouco mais de cada um de uma vez. De 20 ou de 30 em 30 jardas, havia uma curva aguda, e a cada curva uma nova impressão. Então, as salas não estavam numa reta, né? Elas, entre uma e outra, tinha uma curva, e você não podia ver de uma sala, você praticamente não podia ver a outra. À direita e à esquerda, no meio de cada parede, uma enorme e estreita janela gótica abria-se para um corredor fechado que acompanhava as voltas do conjunto. Essas janelas eram providas de vitrais, cuja cor variava de acordo com o tom dominante das decorações do aposento para onde se abriam. O da extremidade oriental, por exemplo, era azul, e de azul vivo eram suas janelas. O segundo aposento tinha ornamentos e tapeçarias purpúreos, e purpúreas eram as vidraças. O terceiro era todo verde,
e verdes também as armações das janelas. O quarto estava mobiliado e iluminado com cor alaranjada. O quinto era branco e o sexto roxo. O sétimo aposento estava totalmente coberto de tapeçarias de veludo preto, que pendiam do teto e pelas paredes, caindo em pesadas dobras sobre um tapete do mesmo material e da mesma cor. Mas, somente nessa sala, a cor das janelas não correspondia à das decorações. As vidraças ali eram escarlates, da cor de sangue vivo. Ora, em nenhum daqueles 7 salões havia qualquer lâmpada ou candelabro, em meio à profusão de ornamentos dourados que se espalhavam por todos os cantos ou pendiam do forro. Luz de espécie alguma emanava de lâmpada ou vela dentro da série de salas. Mas nos corredores que acompanhavam a perspectiva, erguia-se em frente à janela uma pesada trípode com um braseiro que projetava seus raios pelos vitrais coloridos e assim iluminava deslumbrantemente a sala, produzindo numerosos aspectos vistosos e fantásticos. Na sala negra, porém, o efeito do clarão que raiava sobre as negras cortinas através das vidraças tintas de sangue era extremamente lívido e dava uma aparência tão estranha às fisionomias dos que entravam que poucos eram os bastante ousados para nela penetrar. Era também nesse salão que se erguia, encostado à parede que dava para o oeste, um gigantesco relógio de ébano. O pêndulo oscilava para lá e para cá, com um tic-tac vagaroso, pesado, monótono. E quando o ponteiro dos minutos concluía o circuito do mostrador e a hora ia soar, emanava dos pulmões de bronze do relógio um som claro, elevado, agudo e excessivamente musical, mas tão enfático e característico que de hora em hora os músicos da orquestra viam-se forçados a parar por instantes a execução da música para ouvir-lhe o som. E dessa forma, obrigatoriamente, cessavam os dançarinos suas evoluções e toda a alegre companhia sentia-se por instantes perturbada. Enquanto os carrilhões do relógio ainda soavam, observava-se que os mais alegres tornavam-se pálidos e os mais idosos e serenos passavam as mãos pela fronte, como se em confuso devaneio ou meditação. Mas quando os ecos cessavam por completo, leves risadas imediatamente contagiavam a reunião. Os músicos olhavam uns para os outros e sorriam do próprio nervoso e loucura, fazendo votos sussurrados uns aos outros, para que o próximo carrilhonar do relógio não produzisse neles idêntica emoção. E, no entanto, passados os 60 minutos, que abarcam 3.600 segundos do tempo que voa, ouvia-se de novo outro carrilhonar do relógio. E de novo viam-se a mesma perturbação, o mesmo tremor, as mesmas atitudes meditativas. A despeito, porém, de tudo isso, que esplêndida e magnífica folia! O príncipe tinha gostos característicos, sabia escolher cores e efeitos. Desprezava os ornamentos apenas em moda. Seus desenhos eram muito audazes e vivos, e suas concepções esplendiam com um lustre bárbaro. Muita gente o julgava louco, mas seus cortesãos achavam que não. Era preciso ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para se estar certo de que ele não o era. Por ocasião da grande festa, dirigira ele próprio, em grande parte, os mutáveis adornos dos 7 salões, e foi o seu próprio gosto orientador que escolhera as fantasias. Mas não havia dúvida de que eram grotescas. Havia muito brilho, muito esplendor, muita coisa aberrante e fantástica, muito disso que depois se viu no Hernani. Havia formas arabescas com membros e adornos desproporcionados. Havia concepções delirantes, como criações de louco. Havia muito de belo e muito de atrevido, de esquisito, algo de terrível e não pouco do que poderia causar aversão. Na realidade, uma multidão de sonhos deslizava para lá e para cá nas 7 salas.
E esses sonhos giravam de um canto para o outro, tomando a cor das salas e fazendo a música extravagante da orquestra parecer o eco dos seus passos. Mas logo o relógio de ébano que se erguia na parede de veludo. Então, durante um instante, tudo parava, tudo silenciava, exceto a voz do relógio. Os sons paravam, como que gelados. Os ecos do carrilhão morriam, haviam durado apenas um instante. E uma leve gargalhada mal contida acompanhava os ecos que morriam. E logo depois, a música explodia e os sonhos reviviam e rodopiavam mais alegremente do que antes, tingindo-se da cor das janelas multicoloridas através das quais se filtravam os luminosos raios das trípodes. Mas então, nenhum dos mascarados se aventurava até a sala que entre as 7, mais a ocidente se encontrava, porque a noite estava declinando e ali dimanava uma luz mais vermelha através das vidraças sanguíneas, e o negror dos planejamentos tenebrosos apavorava. E para aqueles cujos pés pisavam o tapete negro, do relógio de ébano ali perto provinha um rumor abafado, mais solenemente enfático do que o que alcançava os ouvidos de quem se comprazia nas alegrias dos outros aposentos mais distantes. Mas esses outros aposentos estavam densamente apinhados, e neles palpitava febrilmente o coração da vida. E a folia continuou a rodopiar, até que, afinal, o relógio começou a soar à meia-noite. E então a música parou, como já disse, e aquietaram-se as evoluções dos dançarinos. E como dantes, houve uma perturbadora paralisação de tudo. Mas agora, o carrilhão do relógio teria de bater 12 pancadas. E por isso aconteceu talvez que maior número de pensamentos e mais demoradamente se inserisse nas meditações daqueles que, entre os que se divertiam, meditavam. E por isso talvez aconteceu também que antes de silenciarem por completo os derradeiros ecos da última pancada, muitos foram os indivíduos que, em meio à multidão, que puderam certificar-se da presença de um vulto mascarado, que até então não havia chamado a atenção de ninguém. E tendo se espalhado aos cochichos a notícia dessa nova presença, elevou-se imediatamente dentre a turba um burburinho ou murmúrio que espremia desaprovação e surpresa a princípio, e finalmente terror, horror e náusea. Numa assembleia de fantasmas, tal como a descrevi, bem se pode supor que tal agitação não podia ter sido causada por uma aparência vulgar. Na verdade, a licença carnavalesca da noite era quase ilimitada, mas o vulto em questão excedia o próprio Herodes em extravagância, e além dos limites indecisos de decência exigidos pelo próprio príncipe. Há no coração dos mais levianos fibras que não podem ser tocadas sem emoção. Mesmo para os mais pervertidos, para quem a vida e a morte são idênticos brinquedos, há assuntos com os quais não se pode brincar. Todos os presentes, de fato, pareciam agora sentir profundamente nos trajes e atitudes do estranho, não havia finura nem conveniência. Era alto e lívido, e envolvia-se da cabeça aos pés em mortalhas tumulares. A máscara que ocultava o rosto era tão de modo a quase reproduzir a fisionomia de um cadáver enrijecido que a observação mais acurada teria dificuldade em perceber o engano. E contudo, tudo isso poderia tolerar-se, se não mesmo aprovar-se pelos loucos foliões, não tivesse o mascarado ido a ponto de figurar o tipo da morte rubra. Seu traje estava salpicado de sangue, e a ampla testa, assim como toda a face, borrifada de horrendas placas escarlates.
Quando os olhos do príncipe Próspero caíram sobre aquela imagem espectral, que em movimentos lentos e solenes, como se... Quando os olhos do príncipe Próspero caíram sobre aquela imagem espectral, que em movimentos lentos e solenes, como se quisesse representar mais completamente seu papel, rodopiava aqui e ali entre os dançarinos, viram-no ser tomado de convulsões. A princípio, um forte tremor de pânico ou repugnância, para logo depois enrubescer-se de raiva. Vou mexer com a porta aqui, peraí. Quem ousa? Perguntou ele roucamente aos cortesãos que o cercavam. Quem ousa insultar-nos com tão blasfema pilhéria? Agarrem-no e desmascarem-no, para podermos conhecer quem teremos de enforcar ao amanhecer no alto das ameias. E a gatinha ilha aqui atrás. Ao pronunciar essas palavras, achava-se o príncipe Próspero no salão dourado e azul do lado do poente. Elas atravessaram todas as 7 salas, alta e claramente, pois o príncipe era um homem ousado e robusto, e a música havia silenciado a um gesto de sua mão. Era no salão azul que se achava o príncipe, tendo ao lado um grupo de cortesãos pálidos. Logo que ele falou, houve um lento movimento de investida por parte daquele grupo na direção do intruso, que no momento se encontrava quase ao alcance da mão. E agora, em passadas firmes e decididas, mais se aproximava do príncipe. Mas em virtude de um indefinível terror que a todos os presentes causara o louco atrevimento do mascarado, não se achou ninguém que ousasse estender a mão para agarrá-lo. De modo que, sem empecilho, passou uma jarda do príncipe, enquanto toda a numerosa assembleia, como movida por um só impulso, recuava do centro da sala para as paredes. Seguiu ele seu caminho sem deter-se, com os mesmos passos solenes e medidos que desde o começo o haviam distinguido, do salão azul ao salão purpúreo, do purpúreo ao verde, do verde ao alaranjado, deste ao branco e até mesmo ao roxo, sem que um movimento de decisão se fizesse para detê-lo. Foi então, porém, que o príncipe Próspero, enlouquecido de raiva e de vergonha de sua momentânea covardia, correu precipitadamente através das 6 salas sem que ninguém o seguisse, pois um terror mortal de todos se apossara. Brandia um punhal desembainhado e se aproximara com rápida impetuosidade a poucos passos do vulto que se retirava, quando este último, tendo alcançado a extremidade do salão de veludo, voltou-se subitamente e arrostou o seu perseguidor. Ouviu-se um grito agudo e o punhal caiu, cintilante sobre o tapete negro, onde logo, instantaneamente, tombou, mortalmente abatido, o príncipe Próspero. Então, recorrendo à coragem selvagem do desespero, numerosos foliões lançaram-se sem demora no lúgubre aposento e, agarrando o mascarado, cujo alto vulto permanecia ereto e imóvel dentro da sombra do relógio de ébano, pararam arfantes de indizível pavor ao sentir que nenhuma forma tangível se encontrava sob a mortalha e por trás da máscara cadavérica quando as seguraram com violenta rudeza. E foi então que reconheceram estar ali presente a morte rubra. Ali penetrara como um ladrão noturno. E um a um foram tombando os foliões dos salões da orgia, orvalhados de sangue, morrendo na mesma posição desesperada de sua queda. E a vida do relógio de ébano se extinguiu com a do último dos foliões, e as chamas das trípodes expiraram. E o ilimitado poder da treva, da ruína e da morte rubra dominou tudo.
como é que a gente pode ver esse conto espetacular, né? Na verdade, esse conto não é sobre a doença, sobre a peste, né? Ele é alegórico. Essa peste se chama vida e morte, que estão umbilicalmente ligadas. O conto gira em torno de um baile, né? O baile que é dado dentro do castelo do príncipe próspero, que se acha feliz e que recolhe ali 1000 amigos para se dedicarem aos prazeres da vida, como se jamais a morte fosse tocá-los. Os 7 aposentos, que terminam no aposento lúgubre, né? Com esse negro que representa o luto da morte, onde tem um relógio solene, que é o relógio do tempo, que é o tempo que a gente vai ter para viver, e cujas badaladas deixam todo mundo momentaneamente, né, paralisado, quando da lembrança da morte, quando da lembrança da passagem do tempo, né? Esse relógio sob cuja sombra vai ficar a morte fica à sombra do tempo, né? E a imagem que ele retoma, na verdade, é uma imagem medieval do final da Idade Média, da dança dos mortos, que era muito representada, né? Dos esqueletos, dos cadáveres dançando, uma dança da qual todos nós vamos ter que participar, queiramos ou não, né? Então essa última sala, ela é muito interessante porque ela mistura o vermelho e o negro, né? O vermelho, esse símbolo do sangue, na verdade é o símbolo da vida, mas que está umbilicalmente ligado à morte, que está umbilicalmente ligado a esse luto representado pelo negro, que é essa, né, total ausência de luz, ausência de cor, e que representa a morte. A passagem dos 7 aposentos é a passagem da vida, são as 7 etapas da vida, né? E é interessante porque o 7 é um número cabalístico que também representava na Idade Média a perfeição, que eram os 4 elementos, né, mais o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós que somos humanos, temos que reconhecer a nossa condição. Não podemos aspirar à perfeição, né? O nosso 7 é o 7 das etapas da infância, né, até chegar a hora das 12 badaladas, né? A hora da máscara da morte rubra, que vai chegar para todos. É claro que é um conto tipicamente gótico, tipicamente Edgar Allan Poe. Mas, no momento que a gente está vivendo, né, é um conto que também nos lembra da necessidade da gente abraçar a dimensão trágica da vida, né? Viver é isso. A regra do jogo é essa. Alguma hora a gente vai ter que entrar na dança, né? Enquanto a gente não entra nessa dança final, né, a gente pode participar de outras danças, de outras festas, né, bem mais alegres, mas sem esquecer dessa dança final. E sem achar que a gente tem um meio de se isolar, que é a classe social, que a riqueza, que o poder, que a beleza, de qualquer coisa vai tornar a gente diferente dos outros seres humanos. Na verdade, essa dança, né, por pior que seja, é a dança que nos iguala e é a dança que define a nossa condição, tá bom? Eu sou o Marcos Alvito, espero que vocês tenham gostado da leitura. Eu sei que é tudo muito mambembe aqui, eu estou gravando com o celular, mas se vocês gostaram, se distrair um pouquinho, né, eu fico feliz, tá bom? Um beijo especial para minha turma de Grande Sertão Veredas, que foi quem pediu isso. Agora espero que vocês vejam, né, que vocês gostem, tá bom? Outro beijo, tchau!